Olá pessoal, bem-vindos. Esse aqui é o Por Dentro da Notícia, né? O nosso programa aqui do Falando Nisso, que a gente fala sobre notícias da semana. Eu tô aqui com a minha amiga, a Larissa. Oi, gente. Sejam bem-vindos. Pois é, a gente vai comentar algumas noticiazinhas aqui da semana pra gente dar uma aprofundada um pouco mais, ok? A primeira notícia é que o diretor Taika Waititi, que é o diretor do Thor, ele avisou que agora o Thor Amor e Trovão, ele vai fazer o Thor Ragnarok parecer um filme comum. Segundo ele, é como se eles tivessem perguntado para várias crianças de 10 anos o que elas queriam nesse filme e falaram sim para tudo. Tá, olha, eu tenho que dizer que essa fala dele me deixou um tanto preocupada. Mas o que significa deixar o Thor Ragnarok como um filme comum? Significa que o filme que vai vir agora, o Amor e Trovão, vai ser tão bizarro que Ragnarok vai parecer um filme comum. Caramba. Você tem noção? Eu fiquei realmente com medo dessa fala dele. Porque, assim, bizarro é a minha palavra. Mas significa que o filme vai ter tanta coisa, vai ter tanta, sei lá... Porque, né, perguntar pra criança de 10 anos o que elas querem nesse filme. E falar assim pra tudo, significa que vai vir muita coisa, né, por aí. Então isso me deixa realmente preocupada. O que ele vai inventar nesse filme? Eu acho que ele não vai levar esse filme a sério. A sério ele vai porque vale muito dinheiro, né? A questão é se a gente vai levar a sério. Esse que é o verdadeiro problema. Porque... levar a sério não no sentido de fazer um filme, né, começo, meio, fim e tal. Beleza. Mas no sentido de zoar o roteiro, sabe? De fazer... Mas essa já é a proposta já, né? Por causa que eles já tentaram... O primeiro filme do Thor, eu considero um dos piores filmes da Marvel, mas ele tinha uma pegada mais séria, né? E daí veio o segundo filme, que a ideia dele foi tentar ser um épico, mas ele teve muita briga interna, muito problema interno, e ele ficou com tipo assim, o enredo e a história é de um filme épico, um Senhor dos Anéis, só que da Marvel, só que nas cenas gravadas era comédia. Então ficou aquela coisa muito distoante, sabe? De você ver, por exemplo, guerras de elfos e tudo mais, e de repente um Thor todo engraçadão ali, e os personagens muito cômicos. Daí eles partiram lá por Thor Ragnarok, que foi quando eles falaram, olha, vamos mudar esse personagem, vamos fazer esse filme extremamente comédia mesmo. O ator, né, na verdade, o Chris Hemsworth, ele ficou muito mais solto com a parte de comédia, porque ele é engraçado em outros filmes. Né? Em outros filmes ele é mais engraçado assim. E eles gostaram, gente. Eu vou ser bem sincero, eu não gosto. Eu acho triste. Quando anunciaram, por exemplo, que a Natalie Portman ia ser a Thor, eu vibrei. Eu falei, cara, era isso que eu queria. Uma atriz de renome, ganhadora de Oscar, fazendo um personagem da Marvel principal, né? Com todo esse poder que o Thor tem. Pra mim, eu falei assim, cara, é a salvação. Pra mim, o Thor agora vai ser incrível, né? Daí pra chegar e falar isso... É que a história dela é muito foda. Ela tem uma história séria, tipo um passado trágico. O do Thor também é sério. Mas a questão é essa, será que eles vão jogar tudo isso, até a história dela, porque eles vão adaptar isso, né? Eles vão trazer isso pro cinema. Eles vão jogar tudo isso, assim, pro ar. Mas é igual o Thor. A história do Thor é totalmente trágica. Se você pensar bem no enredo, o pai dele morreu, a mãe dele morreu. É uma guerra entre planetas, né? Nossa, é uma coisa muito, sabe? É um épico. Mas eles quiseram adaptar isso no começo. Eles pararam porque eles acharam que não deu certo. Não, eles adaptaram. Aí será que eles... será que eles já vão chegar assim, colocar a Thor de uma forma já jogada, igual... Eles adaptaram, né? Thor Ragnarok, que é o fim do... Sabe, tipo assim, do mundo. Adaptaram. E tá lá no final, no Thor Ragnarok, é tipo assim, 3 minutos no final do filme do Thor, aparece lá o Surtur e ele destrói tudo. É spoiler. Mas, tipo assim, pra você ver como que eles até adaptam, mas é de uma maneira tão superficial, focado só na piada, que, por exemplo, a Hela, por exemplo, que, nossa, foi uma vilã bem montada e poderosíssima, morreu ali com uma espadadinha. E, tipo assim, isso me entristece bastante, que me faz ter pouca vontade de ver esse filme, apesar que eu vou assistir, é óbvio que a gente vai assistir. Tenho curiosidade porque a personagem é fantástica, como você falou, a gente já comentou na nossa página lá do Instagram a história dela e cada vez eu tenho mais vontade de ver, mas será que eles vão adaptar? Vai ter uma ceninha ali meio sériazinha, mas o resto tudo vai ser comédia, então tipo, vamos conferir. Eu fiquei bem preocupada com esse anúncio espero que eu esteja errado,
né? E eles consigam Eu fazer também. aquele mix ali de comédia com parte séria. Tomara, né? Mas... Eu espero que essa fala dele seja sensacionalismo. E o pior? Beleza. Tá falando isso só pra criar o hype, pro pessoal comentar e tal. Que chega na hora vai ser um filme, assim, bem feito. Não vai ser, vou jogar qualquer coisa aqui só pra causar. A outra notícia é relativa a Esquadrão Suicida 2. James Gunn, ele anunciou que a Arlequina, que ele já tinha falado que a Margot Robbie ia participar como Arlequina nesse filme, que ela vai ser uma Arlequina muito mais parecida com Batman, a série animada, que foi a origem, né, da Arlequina, aquela primeira vez que a personagem apareceu. E isso pra mim não faz sentido nenhum, né? Porque toda a pegada da Arlequina tem sido a emancipação, e isso não tem sido só no filme da Aves de Rapina, né? Realmente é uma tendência nas HQs mesmo, ela ter uma série solo, ela sair dessa debaixo da asa do Coringa mesmo. Ele até tem uma outra vilã lá que meio que vai tomar o lugar dela, ou já tomou já. Então assim, não faz muito sentido eles citarem que vão fazer ela voltar a ser igual da série animada, que é a origem dela, onde ela se tornou um capanga. Ela foi criada, na verdade, para ser um capanga do Coringa, para que ele não tivesse que atuar em todos os momentos. Que fazia sentido ele ter um braço direito ali, né? Não entendo muito bem essa notícia. Gunn, ela vai ser uma explosão estilo Paul Dini, né? Que foi o criador dela nessa série animada. Isso me deixa bem confusa mesmo, porque na série animada ela realmente tem uma personalidade muito mais dependente do Coringa. É uma personalidade que ela realmente é a capanga dele, como você falou. Então, como que eles vão trazer essa personagem que foi criada lá nessa época, com essa personalidade, para uma visão totalmente diferente, de que ela tá totalmente separada do Coringa, que ela tá vivendo por ela mesma? É algo assim, será? A não ser, tô pensando uma possibilidade aqui agora. A gente sabe que esse filme do Esquadrão Suicida vai ser uma espécie de reboot. Então, e se essa Arlequina for a Arlequina antes do filme dela? Antes dela se separar do Coringa de fato? Isso não mudaria muita coisa, né? Porque se for antes, ela ainda será submissa a ele. E esse que é o verdadeiro problema. É verdade. Ainda traz o problema de ser algo diferente da proposta que eles estão tentando trazer pra ela, né? Mas talvez seja também uma questão de personalidade, né? Porque ela era uma personagem muito carismática. Porque, não sei se vocês sabem, mas ela foi criada na animação, diferente da maioria dos personagens que são criados nas HQs e levados para as animações. Ela foi criada direto pra animação, para ser uma companheira do Coringa. Só que o carisma dela foi tão grande, tão forte, que eles acabaram mantendo ela tanto na animação e levando ela para as HQs e para várias outras histórias. Então talvez o que ele tenha querido dizer a respeito seja isso, né? Essa personalidade cativante, assim, só vendo para saber. Pois é. E a nossa próxima notícia é sobre o Disney+, né? O Disney Plus, que é o canal de streaming da Disney, que foi lançado há 5 meses, ainda nem veio aqui para o Brasil e já tem cerca de 50 milhões de assinantes. Não, é um número muito alto, considerando ainda que ele nem lançou, né, as obras mais esperadas, que um dos maiores anúncios era que os filmes, as séries dos Vingadores, da Marvel seriam lançados também direto nessa plataforma. Só tem nem uma série original, ainda, né? No geral, eles estão ganhando tudo isso com, claro, as obras que já foram feitas, que agora tá tudo lá, todas as obras da Disney disponíveis na Disney+. O que é também um enorme acervo, né? Porque não é só da Disney, né? Por causa que você tem coisas da Fox, você tem coisas de várias empresas que eles adquiriram nem com esse longo tempo. Na verdade, nos últimos tempos eles foram adquirindo várias empresas para poder conseguir montar um streaming que batesse de frente com a Netflix, que é o líder nesse momento. E tá conseguindo. Tá indo bem, porque se eu lembro bem, em 2017 a Netflix tinha anunciado que tinha cerca de 120 milhões, 150 milhões de assinantes em 2017. Acredito que ela deve ter crescido mais.
mas você tem 5 meses, 50 milhões, com uma série original, né, da Disney mesmo, que é o The Mandalorian, por exemplo. Nossa, a única série original e ainda não chegou em todos os países. O que também é fantástico, porque a Netflix já tá, né, quase todos, ou se não todos. E a Disney ainda não chegou nem no Brasil, que também tem um número enorme de assinantes. A América Latina era responsável nessa pesquisa em 2017 por cerca de 29 milhões de assinantes. Os Estados Unidos eram cerca de 60 milhões, né, e ao todo dava 120, 150 por aí. Então, assim, tem um público enorme na América Latina que com certeza a Disney vai conseguir abraçar, né? E vamos esperar, né? A gente tem aí Obi-Wan, que vai vir, tem, nossa, uma cacetada de séries aí originais, que, como a Larissa falou, o grande diferencial, além da própria série em si, é a ligação com filmes da Marvel, filmes mesmo. Coisa que nunca aconteceu de, por exemplo, uma história acontecendo na série, e daí... A série ser canônica pro filme, né? Pro filme não, né? Isso, isso nunca aconteceu. Tem gente que fala que acontece, mas nunca aconteceu, né? O que acontece é a série dizer que, beleza, aquele filme lá aconteceu e agora aqui tem a consequência, mas tem na série, e daí o filme ser a consequência, isso nunca aconteceu, e é a promessa que eles vão ter, né? O problema também, falando desse comparativo com a Netflix, eu acho que os fãs, os espectadores da Netflix estão sentindo bastante que eles, nessa tentativa, né, de tentar concorrer, tá cancelando várias séries, várias produções que tem uma quantidade de fãs, mas que a Netflix considera que não vale a pena manter. E eu acho que os fãs estão sentindo isso bastante. Por exemplo, do Anne with Anne, que tem uma fanbase que ele já foi quase cancelado umas 2 vezes e os fãs correram atrás para que a série continuasse. Então, eu acho que assim, o povo tá ficando um pouquinho rancoroso com esses cancelamentos da Netflix. Talvez ela perca uns pontinhos aí com isso. Sei não, né? Porque se pensar também das últimas séries incríveis que a Netflix fez, por exemplo, sei lá, La Casa de Papel, The Witcher, tipo, sabe? Essa série, tipo... Mas teve algumas séries incríveis que eles cancelaram na 2ª temporada, que eles não deram muita chance. Que é triste também. Mas faz parte. Uma informação aí que ganhou bastante os sites de notícia é sobre a volta dos direitos dos heróis da Netflix, da Marvel, voltando pra Disney. No caso, voltando pra Marvel, né? No caso, Demolidor, Punho de Ferro, Luke Cage e Jessica Jones. Também o Justiceiro, eles vão poder ser utilizados pela Marvel para poder fazer séries, filmes, o que eles precisarem, né? E existiu um embargo de 2 anos, né? Que agora vai acabar. A maioria deles vai ser no final do ano. Se eu não me engano, acho que Jessica Jones é em janeiro ou fevereiro de 2021. Acaba e daí a Disney vai poder utilizar e fazer o que ela quiser com isso. Sim, e já saíram rumores de que o próprio Demolidor ele pode aparecer nos próximos filmes do Homem-Aranha. Isso já dá brecha para realmente trazer de volta esses personagens que eram da Netflix. Inclusive, esses personagens eles podem ser adaptados, né? Eles podem voltar com os mesmos atores que eram na época da Netflix. O que é muito legal, porque tem muitos fãs, muita gente que assistia as séries e que gostaram bastante dos atores que interpretaram. Então é possível que eles voltem a interpretar esses personagens na telona, né? O que pode ser bem interessante. É legal. Eu acho difícil que acho que eles não podem, na verdade, continuar a história que foi apresentada na Netflix, mas assim, seria muito fácil, né, eles continuar a história do personagem, porque afinal de contas, né, e tudo isso tem na HQ, então dizer que o Demolidor enfrentou o Tentáculo, dizer que eles se juntaram, já uma vez fizeram um grupo entre os 4, não seria nada difícil, né? Sim. Então, assim, é uma boa pedida, dá pra misturar em filme, dá pra misturar nas séries que eles querem fazer, talvez até animação, é muito promissor isso daí. Então, a partir de, acho que Jessica Jones é o último mesmo, né? Acho que é lá por janeiro ou fevereiro no máximo. E o resto todo mundo tá liberado aí pra poder participar do filme da Disney ali fortemente. E eu acho que a gente quer bastante essas histórias aí. E esse foi o Por Dentro da Notícia, pessoal, que é um programa onde a gente se aprofunda um pouquinho em algumas notícias que aconteceram na semana. Valeu por quem tá acompanhando. Tem uma coisinha pra lembrar antes, que a gente aqui é apoiado pelo Sebo Soler, que tem entregado pra gente algumas HQs maravilhosas que a gente tem feito resenha lá no Instagram. Então,
Acompanha lá no Instagram a gente e o Instagram deles também, o Sebo Solê, a gente tem indicando lá. Ah, e não deixem também de comentar aqui se vocês gostaram do programa. Se tiverem algum assunto que vocês queiram que a gente comente no próximo, não deixem então de deixar seu comentário. Também não esqueçam de dar like e de se inscrever no canal, que é muito importante. Até a próxima!